Estamos de volta com o artigo 77 da Lei 8.213. Então fique ligado, esse artigo aqui é muito importante, mudou muito essa situação da perda da qualidade de dependente e em relação ao benefício pensão por morte, tá? Então fique ligado porque tem muitas situações aqui que podem ser objeto da sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Pela morte do dependente, ou seja, ele vai perder a qualidade de dependente ali por sua morte. A gente já tinha falado sobre isso. Agora, 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos, ao completarem 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá? Então, aqui na lei, ele já traz outras situações que a gente já viu na redação dos dependentes, tá? A gente já viu essas outras 3 situações aqui, que é justamente o deficiente intelectual ou mental ou deficiente, ou a pessoa que tem a deficiência grave. Mas essa situação ele já estica um pouquinho porque ele fala, para o filho, a pessoa a ele é equiparada, e aí eu vou mais uma vez falar para você, qual é a pessoa a ele é equiparada? Ou é o menor tutelado, ou é o enteado, desde que comprove a dependência econômica. Não esqueça disso, por favor. O irmão ou ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, isso aqui bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, não tem dúvida em relação a essa passagem aqui, salvo se inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá? Não esqueça dessa parte, por quê? Porque o examinador ele pode justamente cobrar a redação anterior, como eu já falei para você. Ele pode pegar um inciso da redação anterior, a alteração da legislação, e colocar, e você tem que ter em mente esse texto, tá? O texto atual que trata ali dos dependentes da Previdência Social, tá? O inciso 1 e o inciso 3, porque o 2 não mudou, são os pais e acabou, tá? Então fique ligado nisso daí. 3. Para o filho ou irmão inválido pela cessação da invalidez. Note que antes a redação anterior era justamente, embora fosse, ainda que inválido, se emancipasse, perderia a qualidade de dependente. Não é o caso, tá? Isso daí foi superado, não existe mais isso, tá bom? Então fique claro, para o filho ou irmão pela cessação da invalidez. Então, ou seja, o inválido ele pode sim se emancipar, digamos assim, se ele já é inválido e ele casou, ele não vai perder a qualidade de dependente, tá? Por quê? Porque na condição, ele sendo dependente, na condição de inválido, ele só perde a qualidade de dependente com a cessação da invalidez. Ok? Então, 4. Para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento. Então, o que vale é essa redação. Para o inválido, com a cessação da invalidez, e para o deficiente, com o afastamento da deficiência, tá? Que isso fique claro. Por favor, deixe isso claro na sua mente, porque é uma redação nova, é uma alteração nova na lei, uma alteração recente. Salvo engano, não caiu no último edital, na última prova. Por quê? Porque o edital saiu antes da alteração. Tá? Então, salvo engano, esse texto aqui ele não foi cobrado. Eu vou resolver junto com vocês as questões da última prova, mas eu creio que não tenha sido cobrado. Eu não lembro, não me recordo, eu não fiz a prova, tá? Eu não me recordo, já resolvi a prova, mas eu não lembro de jeito nenhum, infelizmente, tá? Eu acho que não foi cobrado. Enfim, ainda assim é nova, tá? É uma redação nova, é uma alteração muito recente, embora tenha ocorrido ali no final de 2015, início de 2016, mas é considerado uma alteração recente, ok? Então vamos seguir aqui. 5. Para o cônjuge ou companheiro. Então vamos lá, tá? Mais uma vez vou repetir, se você ainda não bebeu uma água, não esticou as pernas, não deu uma voltinha aí, tá? Não tomou um café, tá? Então esse é o momento, tá? Dê uma pausa no vídeo, pegue um copo com água, pegue um cafezinho e descanse. Por quê? Porque agora a gente vai falar da perda da qualidade de dependente do companheiro ou companheira e do cônjuge,
tá? São situações extremamente peculiares. Não esqueça do que eu já falei, tá? Do que eu já falei ali do artigo 17 do decreto 3048. Isso daqui é mais coisa, tá? São mais situações para você adicionar o que eu já falei. Então, você tem que ficar muito ligado aqui, porque são muitas exceções, muitas condições. Então, se você ainda não descansou, esse é o momento. Dê uma pausa aí no vídeo, tome um café, beba uma água, que a gente vai partir agora para a perda da qualidade de dependente do cônjuge ou companheiro ou companheira, tá? Então vamos lá. A linha A. Se inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Nós estamos na linha A. Então, vamos lá. No caso do cônjuge ou companheira, tá? Ele vai deixar de ser dependente do segurado com a cessação da invalidez ou com o afastamento da deficiência. A gente já viu isso aqui falando sobre o filho e o irmão. Mas tem outra situação aqui, tá? Ele fala decorrente, respeitados os períodos mínimos das alíneas B e C. Vamos ver o que é que fala aqui do período mínimo, tá? Para ele receber aqui, fala da cota parte da pensão por morte. Então vamos ver aqui o que é que ele fala na linha B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes da data do óbito. Ou seja, o companheiro ou a companheira ele vai manter a qualidade de segurado só por 4 meses, tá? Ele vai receber o benefício e ele só vai receber durante 4 meses. Se o dependente, tá? Aliás, se o segurado só tiver menos de 18 contribuições mensais, menos de 18, e menos de 2 anos de casamento ou de união estável, tá? Ele só vai receber durante 4 meses, pensão ou auxílio reclusão, não importa, somente durante 4 meses. Passou esses 4 meses, ele perde a qualidade de dependente, tá? Ressalvada a situação ali de receber, ele pode requerer o benefício até 90 dias após o óbito, mas ainda assim ele vai receber as 4 parcelas, tá bom? Então, essas situações pormenores em relação mais ainda ao benefício, a gente vai ver quando for tratado o benefício de pensão por morte, tá? O que vale aqui, o que importa são esses 4 meses, que ele só vai ter direito a 4 meses do benefício, tá bom? Se ele der entrada dentro do período de 90 dias ali, a partir da data do óbito, ok? Então, e também ele tem que ter, aqui, no caso, isso se ele tiver menos de 18 contribuições, e o casamento ou a união estável tenha sido ocorrido menos de 2 anos antes da data do óbito, tá? Então ele só vai receber durante 4 meses. Ah, mas aí vem a situação da linha A, que ele diz respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação da linha B e C. Ou seja, em relação à linha B, o que é que ele quer dizer? O dependente ele é inválido, tá? Vamos colocar assim, o dependente ele é inválido, ele recebeu 1 mês. Ele recebeu 2 meses. Cessou a invalidez, ele perde o benefício, ou seja, ele perde a qualidade de dependente? Não. Respeitados os períodos mínimos decorrentes da linha B e C, ou seja, ele vai receber no mínimo os 4 meses. Tá? É isso que essa passagem aqui da linha A ela quer dizer. Embora tenha cessado a invalidez ou afastado a deficiência, ele vai ter garantido esse período mínimo de que trata a linha B e C. Tá? Embora tenha cessado a invalidez ou afastado a deficiência, ele vai ter garantido os períodos mínimos de que trata a linha B e a linha C. A linha B, novamente aqui, só para internalizar ainda mais a matéria, tá? Só para você entender mais ainda a matéria.
ele vai manter a sua qualidade de dependente por 4 meses, certo? Se ele requerer o benefício até 90 dias após o óbito, tá? Sendo que essa linha ela só se aplica se o segurado tiver menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento ou de união estável. Não esqueça disso, tá? Se ele tiver 18 contribuições ou mais e 2 anos de casamento ou mais, ou seja, tem que ter os dois, tá? As duas condições. Tem que ter 2 anos de casamento e no mínimo 18 anos de contribuições, tá? Ele tem que ter essas duas condições. Para quê, professor? Para ir para a linha C. A linha C, ela vai trazer o restante da condição. A linha C. Transcorridos os períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, tá? E aqui eu vou colocar uma observação para você. Vamos supor, nós estamos em 2018, tá? Então vamos supor que o cidadão, ele casou em 2000, casou não, ele tem união estável, comprovou a união estável desde 2015, tá? Mas ele só se casou em 2017, o segurado só casamento, união estável, tá? Ele começou a união estável em 2015, mas só se casou em 2017 e agora em 2018 ele faleceu. Ele faleceu. E aí, professor? Como é que fica? Ele tem menos de 1 ano de casamento, tá? Ou no máximo 1 ano de casamento. Lembrando que ele tem mais de 18 contribuições, tá? Ele tem mais de 18 contribuições, tá bom? Ele tem mais de 18 contribuições, mas ele só se casou em 2017, ou seja, ele só tem 1 ano de casamento. Então ele vai para a linha B, correto? Ele vai para a linha B porque ele só comprovou 1 ano de casamento. Errado, tá? Você tem que considerar o período da união estável também. Se ele comprovar que estava numa situação de união estável com o segurado, se a pessoa comprovar que estava em união estável com o segurado, ele pode somar esse período, tá? Casamento e união estável, soma e dando a partir de 2 anos, se essa soma desse período der mais de 2 anos ou a partir de 2 anos, então tá cumprido esse requisito, tá? Para o companheiro, o cônjuge, tá cumprido esse requisito, vai ter direito. Como é geralmente, professor, só por curiosidade, tá? Só por curiosidade, não vai cair na sua prova. Mas geralmente, como é que se prova esse período? Certidão de nascimento de um dos filhos, tá? Muitas vezes a pessoa não se casa, mas vive em união estável e acaba tendo filho e vem se casar posteriormente. Então, a certidão de nascimento do filho é uma das provas, é um documento que prova a união estável, que ele já que o dependente ele já tinha uma união estável ali com o segurado. A prova é justamente a certidão de nascimento de um dos filhos. Lógico que isso é só uma prova, tá? E existem outras situações. E aí, a lei ela diz sim que pode haver essa soma desse período, porque senão ficaria prejudicado ali o dependente, tá? Ele ficaria prejudicado por não poder somar. Ora, se ele comprovou que vivia em união estável e depois se casou, aí ele não vai poder utilizar o período? Claro que não. Ele pode utilizar o período sim, tá? Vai somar esse tempo e ele cumprindo o requisito ali de no mínimo 2 anos de casamento ou de união estável, somando os 2 períodos, ele vai ter direito sim ao benefício, tá? Então, vamos seguir aqui. Então vamos lá, faixa etária. O dependente com menos de 21 anos de idade, ele vai receber, ou seja, ele vai manter a sua qualidade de segurado por 3 anos, tá? Ele vai passar aquele período recebendo o benefício ali por 3 anos. Mais uma vez, aí eu volto a fazer a mesma observação aqui, essa tabela, essas 3 alíneas aqui, essas condições aqui que eu estou falando, só vale para
o cônjuge, companheiro ou companheira, tá? Filho, irmão não se enquadram aqui, tá bom? Então vamos seguir. Entre 21 anos e 26 anos, vai receber durante 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 30 e 40, 15 anos. E a partir de 41 a 43, 20 anos. E a partir de 44 anos é vitalícia, ou seja, vai manter a qualidade de dependente ali até o falecimento, ok? Agora, mais uma observação aqui. Durante esse período, e agora eu falo, durante o período que está recebendo o benefício, aqui eu falo do filho, irmão, ou cônjuge, ou companheiro, companheira, tanto faz. Durante o período que ele estiver recebendo o benefício, certo? E se por acaso ele vier a se tornar inválido ou adquirir uma deficiência, certo? Uma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave, ele vai manter a sua qualidade de dependente. O que é que isso significa, professor? Vamos aqui. Vamos supor, certo? Vamos supor que a pessoa, tá? E aqui, mais uma vez, filho, irmão, etc. Não tem problema. Vamos supor que a pessoa, em 2010, tá? Ela estava recebendo o benefício e esse benefício ia se manter até 2020, tá? E receber esse benefício até 2020, normal, o filho ou então o companheiro, a companheira, etc, tá? Não é o caso aqui porque em 2010 não era a legislação em vigor, mas é só para você entender a situação concreta, tá? Como é que vai acontecer? Durante esse período já tinha data de cessação, tá? A data de cessação do benefício é 2020. No entanto, em 2018, o companheiro, a companheira, ou filho, ou irmão, tanto faz, tá? Ele sofreu um acidente e ficou inválido. Sofreu um acidente e ficou inválido. Mesmo assim, o benefício vai cessar em 2020? Claro que não, tá? Ele vai permanecer recebendo, ele vai continuar recebendo o benefício, ou ela vai continuar recebendo o benefício, tá? Não faz distinção aqui, tá? Ele vai continuar recebendo o benefício até aí a gente vai para a linha A ali, ou então para a parte que trata do dependente que é inválido, até a cessação da invalidez. Se nunca cessar a invalidez, ele vai receber pro resto da vida, tá? Então, que fique claro isso. Se ele adquirir a invalidez enquanto estiver recebendo o benefício ou a deficiência grave, ele vai receber enquanto estiver deficiente ou enquanto estiver inválido. Aí volta a regra da situação da invalidez. Somente após a cessação da invalidez é que ele perde a qualidade de dependente. No caso da deficiência, somente com o afastamento da deficiência é que ele vai perder a qualidade de dependente, tá? Que isso fique claro. Então, nesse período que ele estiver recebendo o benefício, se por acaso ele se tornar inválido ou adquirir uma deficiência, ele vai manter a sua qualidade de dependente, ok? Vamos seguir aqui. Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Fique ligado, tá? Ou seja, no caso do segurado, se ele, tá, não tem 18 contribuições, ou não tem 2 anos de casamento, ou não tem nenhum dos dois ainda, tá? Ou seja, ele só tem uma contribuição e 2 meses de casamento, tá? Mas o falecimento dele se deu por causa de um acidente de qualquer natureza, ou seja, um acidente automobilístico, ou por doença profissional ou do trabalho, não é necessário que o dependente comprove essas 18 contribuições mensais ou os 2 anos de casamento. Ele vai, no caso, para a tabela da linha C, tá? Ele vai para a tabela da linha C. Não precisa que ele comprove os 18 meses de contribuições do segurado ou os 2 anos de casamento, tá? Por causa da situação,
tá bom? Então ele volta para a linha C. Ao invés dele ficar na linha B, ele vai para a linha C por causa que o segurado ele faleceu por um acidente de qualquer natureza, ou doença profissional, ou doença do trabalho. E eu voltando aqui para a linha C, eu me lembro aqui mais uma vez da linha A. Respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Tá? Eu falei da linha B e não falei da C. Ou seja, o segurado, o dependente, tá? Que está recebendo o benefício porque é inválido, ele está recebendo o benefício porque é inválido, mas cessou a invalidez. Tá? Cessou a invalidez. Digamos que ele tem aqui, ele contava na época com 27 anos e ele ia receber o benefício por 10 anos, tá? Na teoria é isso. Só que ele é inválido, então a invalidez ela diz o quê? A partir do momento que ele é inválido, ele vai receber até a cessação da invalidez. No entanto, depois de 2 anos, ele ia receber por 10, mas depois de 2 anos, cessou a invalidez. Ele vai perder o benefício? Não. Ele vai perder a qualidade de segurado? Não. Por quê? Porque a linha ela é bem clara e taxativa. Respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Então ele vai ter garantido, no mínimo, os 10 anos que ele já ia receber. Ok? Então vamos lá. Mais uma vez, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável, a gente vai aplicar a linha C, tá? Ele vem para essa tabela da linha C. Qual é a outra situação que vai para a tabela da linha C? Não sei se eu coloquei na observação aqui, mas como a gente já está falando dessa parte, eu vou colocar logo aqui para vocês essa situação. Ou seja, a gente acabou de falar aqui sobre acidente de qualquer natureza, certo? Ou doença profissional do trabalho, ele não precisa comprovar os 18 meses de contribuições ou os 2 anos de casamento ou de união estável. Qual é a outra situação que ele não precisa comprovar? Qual é a outra situação? É quando o dependente é inválido ou tem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ele não precisa comprovar, certo? Mesmo que não tenha sido acidente de qualquer natureza ou acidente grave, não importa, tá? Aqui não importa. Se o dependente for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, ele não precisa comprovar que o segurado tinha 18 meses de contribuições ou no mínimo 2 anos de casamento. Ele não precisa comprovar. Ele vai para a tabela, aliás, ele não vai para a tabela, ele vai para a linha A. Tá? Ele vai receber até cessar a invalidez ou o afastamento da deficiência. Tá? Por isso que eu estou dizendo para você ter muita atenção em relação a isso, porque tem muitas observações, tem muitas exceções, tem muitas situações, tá bom? Então vamos recapitular aqui essas duas passagens, tá? No caso do segurado não ter, ou seja, o instituidor do benefício, né, da pensão ou do auxílio reclusão, ele não ter 18 meses de contribuição ou 2 anos de casamento, tá? Ou nenhum dos dois, ele não tem nem 18 anos de casamento, ou nem 18 meses de contribuição e nem 2 anos de casamento, ou não tem um dos dois, não importa, tá? Quando é que ele não vai precisar comprovar isso? Quando é que ele não vai precisar comprovar, né, essas duas condições, tá? Quando é? No caso do segurado, o falecimento, o óbito dele for em decorrência de um acidente de qualquer natureza, ou doença profissional ou do trabalho, tá? Aí o dependente ele não precisa comprovar que o segurado ele tinha essas 18 contribuições ou 2 anos de casamento, tá? Ele não precisa comprovar, ele já vai automaticamente para a tabela que tem na linha C. E qual é a outra situação? Quando o segurado não tem esses 18 meses ou comprova esses 2 anos de casamento, quando ele não tem isso, quando é que ele vai receber e não vai respeitar aquela situação ali de 4 meses só da linha B? Quando é que isso acontece? Quando o dependente é inválido
ou tem deficiência grave. Por quê? Porque ele vai ser remetido para a linha A, tá? E aí não importa a situação, se o segurado não tinha 18 contribuições, no mínimo 18 contribuições, ou 2 anos de casamento, não importa, tá? Por quê? Porque pelo fato do dependente ser inválido ou ter deficiência intelectual ou mental, deficiência grave, não faz diferença, ele vai ser remetido para a linha A. Tá? É a proteção ali que a Previdência garante ao dependente do segurado. Por quê? Porque se ele é inválido, olha, obviamente o segurado era que mantinha ali, né? Que ajudava o seu dependente. Então, a partir do momento que ele falece, ele fica sem a proteção. Então, a Previdência ela não pode simplesmente, não, ou inválido, ou deficiente, você só vai receber aqui durante 4 meses. Depois, ó, boa sorte. Né? Siga sua vida aí, siga seu rumo. Não é assim que funciona, tá? Então a Previdência Social ela vem e diz, opa, já no caso não. Então a sua situação é uma situação delicada, uma situação atípica. A gente não pode deixar você desamparado, tá bom? A Seguridade Social não pode fazer isso, a Previdência Social não pode fazer isso. Então o regime é solidário. A gente volta aqui falando dos princípios da Previdência para vocês verem como é a situação do direito previdenciário. Aí a gente volta lá para o princípio da solidariedade, né, que vai falar justamente isso, dos objetivos da Previdência Social e da Seguridade Social, que é justamente resguardar o segurado e os seus dependentes, tá? Para não deixar eles desamparados. Então, eu espero que você tenha entendido essas duas situações em que ele vai ser remetido tanto para a linha C ou como para a linha A, embora não tenha as 18 contribuições, e embora não tenha 2 anos de casamento ou de união estável, tá? Tem outra passagem que ele fala aqui, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades em ato do Ministério de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Isso daqui eu acho muito difícil de cair na sua prova, muito difícil. Mas o que é que o legislador quis dizer aqui? Tá? O que foi que ele quis dizer? Se decorridos os 3 anos, ou seja, é agora, né, em 2018, 2019 já vai fechar os 3 anos da alteração dessa lei, eu acho, salvo engano é isso, isso foi alterado em 2015, né, 2016, 2017, 2018, então nesse ano já fecha os 3 anos. Se a expectativa de sobrevida, tá, ela tiver alterado, então o legislador ele vai poder alterar essa tabela, tá? Que a partir dos 44 anos é vitalício, ele pode alterar ali as idades, tá bom? Ao invés dele colocar 44 anos vitalício, ele pode aumentar ali 1 ano, ali 45, para ser vitalício a partir dos 45 anos, tá? Isso pode ser feito, mas tem que ver a situação da expectativa de sobrevida do brasileiro, que quem faz essa análise aqui é o IBGE, tá? É o IBGE que faz essa análise. Então não é da cabeça aqui do Ministério, do Presidente da República ou do legislador, não. Tá? Isso já está determinado. Então quem faz essa análise da expectativa de sobrevida é o IBGE. Eu acho, mais uma vez, eu acho muito difícil cair isso daqui na sua prova. Tá? Muito difícil mesmo por ser nível médio, tá bom? Então, muito complicado e muito específico, uma situação que não dá nem para o examinador ele colocar uma situação de fato, um caso concreto. É muito complicado isso daqui, tá? Então eu acho muito difícil cair na sua prova, tá? Muito difícil mesmo, muito difícil, tá bom? Agora vamos às observações, eu espero que você tenha entendido tudo. Vamos às observações aqui, que são muito importantes, tá? Eu vou passar um porque a gente já falou muito, tá bom? Em relação à observação 1. Então vamos seguir aqui para a observação de número 2. Perde a qualidade de dependente após o trânsito em julgado o condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado da morte do segurado.
Aqui vai se aplicar a todos os dependentes, tá? A todos os dependentes, não há distinção, tá? Se ele praticou, ou seja, o homicídio doloso, né? Tem que ser dolosamente, tá? Não esqueçam desse termo, porque o examinador ele pode botar que foi culposo, tá? E aqui a legislação ela é clara, ela é taxativa, tem que ser doloso, tá? Que resultou na morte do segurado. Ele perde a qualidade de dependente, ele não vai receber qualquer benefício. Se ele já estiver recebendo, vai ser cessado o benefício, tá? Então que isso fique claro, a partir do momento que transitou em julgado, que ele foi condenado pela prática de crime doloso, ou seja, aqui eu só entendo como homicídio doloso do segurado, ele não é mais, ele perde a qualidade de dependente. Lembrando que tem que ter o trânsito em julgado, não esqueçam disso também, tá? Porque ele pode simplesmente dizer que ali o examinador ele pode simplesmente dizer que ele faleceu e tudo, que foi um crime de homicídio doloso, mas não cita o trânsito em julgado, tá? Então a questão assertiva seria errada, tá? 3. Perde a qualidade de dependente o companheiro ou a companheira se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mais uma vez, a gente vai aqui para o processo judicial. Aqui ele não fala de trânsito em julgado, tá? Mas ele fala em processo judicial que tenha sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso daqui nem acontece, né? Nem acontece. Imagina, o cidadão ali ou a cidadã com câncer, né? Aí chega uma pessoa e diz, não, vamos se casar. Geralmente é um parente, se casa, o cidadão depois de 2 meses, 8 meses falece tudo, e a pessoa vai se habilitar na pensão e vai receber o benefício aí, dependendo do caso, pro resto da vida. Com a situação do companheiro e do cônjuge ali, que tem que ter no mínimo 2 anos de casamento, isso já amenizou muito essa fraude, tá? Já demasiadamente foi uma redução nesse tipo de fraude significativa mesmo para a Previdência Social, tá? De forma significativa teve essa redução na fraude em relação ao benefício de pensão, tá? Por ter que comprovar atualmente esses 2 anos aí de casamento ou de união estável, tá bom? Então isso foi um avanço, um grande avanço para a Previdência Social, tá bom? Para o governo e para a população. Afinal de contas, você não pode esquecer que o dinheiro da Previdência Social, o dinheiro do governo é nosso dinheiro. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Não esqueça disso. Ah, tá recebendo, deixa lá, deixa ele receber, não vou me meter. Ah, eu quero me aproveitar. Não, não. O dinheiro é nosso, é de todos nós, é da sociedade inteira. Então você tem a responsabilidade também de cuidar do patrimônio do governo, porque é nosso, tudo é nosso. Então a gente tem que cuidar do que é nosso, tá? Ou seja, se ficar configurado, ficar comprovado em processo judicial que o casamento ou a união estável foi somente com fins para a obtenção de benefício previdenciário, ele perde, né, a qualidade de dependente, ok? 4. A gente já falou, mas vamos reforçar mais uma vez. 4. O irmão ou filho maior inválido mantém a qualidade de dependente desde que a invalidez tenha ocorrido em data anterior ao óbito do segurado e antes da maioridade previdenciária. Ou seja, o irmão ou filho maior de 21 anos somente terão direito aos benefícios na qualidade de dependentes se a invalidez ocorrer antes da maioridade previdenciária, ou seja, antes dos 21 anos de idade e antes dos casos de emancipação, salvo a emancipação por colação de grau em curso de ensino superior. Caso a invalidez tenha ocorrido após completar 21 anos de idade ou após os casos de emancipação, mesmo que tenha se dado antes do óbito, o maior não fará jus a qualquer benefício, tá? Então, que isso fique claro, já falei isso daqui, tá?
Então eu coloquei aí essa observação gigantesca em negrito para você não esquecer dessa situação. 5. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Então fique ligado nisso daqui, tá bom? Fique ligado. Por quê? Porque a regra geral é para não ter direito, tá? A regra geral é essa, não vai ter direito. No entanto, se for um dependente que tenha deficiência, ele vai ter direito sim, ele vai continuar recebendo o benefício, tá? A manutenção está garantida, embora ele seja microempreendedor individual, tenha uma atividade remunerada, ou seja, ele trabalha, carteira assinada e tudo, ele vai ter direito porque ele é deficiente, ele tem uma deficiência ali intelectual ou mental ou deficiência grave, ele vai manter a sua qualidade de dependente. Aí se não for deficiente, aí ele perde a qualidade de dependente, tá? Ele perde a qualidade de dependente. Aí se o inválido, pô, se ele é inválido, ele não trabalha, né? Então isso aí já fica superado, tá bom? Casos de emancipação consoante o Código Civil. A gente já viu uma parte, mas vamos lá para concluir, até porque no último vídeo cortou aqui essa parte. Artigo 5º. A menoridade civil cessa aos 18 anos completos. Artigo 5º. A menoridade civil cessa aos 18 anos completos. Qual a menoridade para a Previdência Social? Menos de 21 anos, tá? A partir dos 21 anos, cessa a menoridade previdenciária, tá? Aqui é o Código Civil, mas a gente tem que se atentar à menoridade previdenciária, que ela cessa aos 21 anos, tá? Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, ok? 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo, ou seja, passou em concurso público, está trabalhando e tudo, ele perde a qualidade de dependente. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Nesse caso, não vai perder a qualidade de dependente, tá bom? É a única exceção. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. A gente também já falou disso aqui e colocamos inclusive o exemplo do Neymar. Tem outra situação aqui que os examinadores eles gostam de cobrar, tá? É em relação à pensão alimentícia. A pessoa que está recebendo pensão alimentícia e ela está estudando, tá bom? Ela está estudando, prorroga-se essa pensão em sede judicial, logicamente, tá? Ou em acordo, prorroga-se essa pensão alimentícia até os 24 anos, tá? Mas aí é Código Civil, é direito civil. Para nós, não. Para nós é direito previdenciário. 21 anos cessa. Ah, mas ele está estudando, ele está fazendo faculdade, ele está cursando o ensino superior, não vai manter até os 24 anos? Não. Direito previdenciário até os 21 anos. Que isso fique claro, tá bom? Bom, pessoal, perda da qualidade de dependente, foram esses os 2 vídeos, tá? Eu espero que você tenha gostado. Dê o like no vídeo. Eu acredito que eu não tenha esquecido de falar nada. É muito extensa a matéria, mas eu acredito que eu tenha ali passado por tudo mesmo, realmente, abordado toda a parte. Se ficou dúvidas, deixe nos comentários, tá? Sugestões, deixe nos comentários. Elogios, etc., deixe nos comentários. Agradeço mais uma vez e dê o like no vídeo. Não deixe de dar o like para ajudar o canal. Muito obrigado, força, foco e fé e avante!